Oi, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Eu tô bem animada pro tema de hoje, que é pra você, solteira, que clicou nesse episódio. Se você tá solteira e você não aguenta mais ser a prima que os parentes olham com pena no Natal, esse episódio é pra você. Mas não, esse episódio não é sobre como melhorar e ter um glow up, encontrar um amor no fim do túnel, mas ele é sobre como não se perder quando parece que tá todo mundo namorando, casando, tendo filho. Teve um momento, acho que 1 ano atrás, 2 anos atrás quase, que eu tive um estalo, não foi no ano passado. Eu tive um estalo muito grande sobre o meu status de solteira. Pra quem chegou aqui de paraquedas, talvez esse seja o primeiro episódio. Primeiramente, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever, seja no canal do YouTube, se você tá me assistindo no YouTube, ou no Spotify, e assinar, dar uma nota pro podcast, que isso ajuda bastante a chegar em mais pessoas. Mas eu tô solteira há um tempo, eu tive um e outro rolo por aí, mas eu não... Se dura muito pouco, eu não conto como namoro, depois eu finjo que nada aconteceu. Mas eu tenho bastante experiência sendo a pessoa solteira, e isso é toda uma dissertação que eu poderia trazer aqui. Mas hoje, especificamente, eu queria falar sobre esse estalo nesse dia que eu ouvi de uma pessoa, e eu vou colocar entre aspas aqui, uma amiga, porque na época eu achava que sim, né? Mas tem umas coisas assim que a gente fala, devia ter percebido. E nesse dia foi um deles, que é uma pessoa que é casada, e eu era parte de um grupo que tinha muitas pessoas casadas. E por muito tempo eu fui a única solteira, e por um outro tempo tinha uma outra amiga que também era solteira, mas éramos as duas únicas solteiras, e a gente fica meio marcada por isso. Por sermos as solteiras do grupo. O que eu acho que tudo bem, porque realmente nós temos dinâmicas diferentes, nós temos vivências diferentes, de acordo, né, nesse sentido, no sentido de quem a gente compartilha a casa, de estar no relacionamento ou não estar, e etc, etc. Mas o que eu escutei foi assim: eu fico preocupada com você e com fulana, que é outra amiga solteira, porque vocês não têm ninguém. Porque eu sei que Ciclana e Beltrana têm os maridos e vocês não têm ninguém. E na hora que eu ouvi aquilo, eu acho que primeiro eu fiquei sem palavras, acho que pelo choque de uma pessoa ter tão pouca consciência, né? Tão pouca ciência da própria realidade pra falar uma coisa dessas, mas depois porque isso simplesmente não é verdade. Isso simplesmente não é verdade. E, aliás, muito pelo contrário. Então, essa frase me marcou muito porque depois disso eu percebi. Eu comecei a olhar tudo com outros olhos e ver como esse papel de solteira ainda, pleno 2026, ainda tem que ser falado, ainda tem que ser tema de podcast, ainda tem que ser tema de roda de conversa, de mesa de bar, sabe? Porque ele ainda é muito presente, né? Lembrando que o meu ciclo social é um ciclo social de mulheres highly educated, que frequentaram a universidade, que tem mestrado, que moram fora, que falam vários idiomas, e essas ideias ainda persistem, para você ver que não é uma questão de escolaridade, até porque não se ensina isso na escola, nem de cultivo social. É uma coisa que afeta a tudo e todos. Todas, principalmente. E o mais importante pra mim, naquele momento que deu aquele clique, que foi muito engraçado, que foi quando eu comecei a retomar as rédeas, assim, do meu ser, de falar, tipo assim, excuse me, não, Entschuldigung. Eu moro aqui na Alemanha, tem essa palavra Entschuldigung, que é o excuse me, eu sempre falo, que é uma das poucas coisas que a gente sabe falar em alemão. E foi muito engraçado, porque aquilo me deu engraçado pra não dizer outra coisa, né? Mas aquilo foi transformador, assim, que aquilo me deu um estalo de... As outras pessoas têm aquilo que eu sempre falo, né? Whatever you have to tell yourself, que é uma frase que se diz muito... Vocês devem ter visto em filmes, em séries, que fala assim, o que quer que você tenha que contar pra si mesma, sabe? Qualquer historinha que você tenha que falar pra você mesma, pra você acreditar no que você tá falando. Mas, pra mim, foi muito chocante ver, especialmente dessa pessoa, que é uma pessoa casada com um homem
que não está nunca lá pra ela. Que não a levou no médico quando ela precisou, quem levou fui eu, que já fez passar por várias emboscadas, enrascadas que eu tive que socorrer. Porque eu fui chamada como uma pessoa de confiança, uma pessoa que estava lá. E, pelo contrário, eu como uma mulher solteira, eu sou muito independente, tá? Eu tenho dificuldade de pedir ajuda, eu gosto de fazer as coisas sozinhas. Mas quando você mora fora, gente, não dá, você simplesmente não aguenta o peso. Não que morando no Brasil também não seja pesado, mas vocês entenderam, você acaba, né, ficando longe de família, de coisa, então tem que desenvolver um pouco isso, eu tive que desenvolver. E esse ano mesmo, não, foi fim do ano passado, acabamos de começar o ano, né? Eu me mudei de casa e eu tinha que montar uma cama. Gente, é muito difícil montar uma cama. A cama que eu comprei, pelo menos, foi muito difícil. E eu tive 2 amigas que vieram pra cá por horas, por 2 dias, pra montar essa maldita cama. Bendita, né? Porque ela é uma cama maravilhosa. Porque você precisa de 2 pessoas pra montar, no mínimo. E eu tava dormindo no colchão no chão. E elas, depois do horário de trabalho, 7 horas da noite, vieram aqui na puta que pariu, porque eu moro na puta que pariu, montou essa cama, sabe assim? Então, tipo, não só isso, eu acho que isso é um pequeno exemplo de como eu estou amparada. Então, esse foi o primeiro ponto que eu pensei, eu falei, peraí. Mas indo mais profundamente, o que eu achei mais poético, assim, de toda essa história, por isso que eu quis trazer aqui, é que as pessoas vão tentar contar histórias sobre você quando você é solteira e sobre como você deve se sentir, sobre como você é uma coitada, que as pessoas têm que ficar preocupadas porque você não tem ninguém. Mas a minha resposta mais segura é que, na verdade, independente das amigas que vêm montar a cama, de quando eu fico doente, da minha família, eu tenho a mim mesma. Eu confio 120% em mim pra cuidar de mim. E não tô falando sobre essas coisas como, né, eu ainda acho que a gente precisa de pessoas, tem coisas que simplesmente, como montar uma cama, não tem como fazer com uma pessoa só. Mas eu confio em mim pra não me colocar numa situação de dividir a vida, a casa, o financeiro com um homem que, além de não me ajudar em nada, me coloca em situações de risco, me coloca em situações desagradáveis, me coloca pra baixo, mexe com o meu emocional. Então, eu tenho a mim mesma porque eu confio em mim e eu estudei e, enfim, whatever, tomei a posição de bancar isso, de tudo bem, eu tô solteira mesmo, porque eu tenho certeza que eu não vou me colocar nessas situações e eu não vou aceitar esse tipo de tratamento ou esse tipo de ilusão, porque realmente é uma ilusão, né? Você achar que você tem alguém na vida, quando na verdade você vê que se colocar no papel não tem um exemplo que salva. Então, eu acho que isso foi o mais poético de toda essa situação, de pensar assim, it's not even about that, sabe? Não é nem sobre ter pessoas com quem contar, porque eu tenho sim, mas é o mais importante, que é contar comigo mesma. Independente de você estar solteira, de você estar casada, eu sei que esse episódio é dedicado e direcionado às nós mulheres solteiras, porque a gente passa por esse estigma, mas independente da sua situação, o seu status, como é que chama? Status civil? Porque essas coisas mudam. O que não muda é a confiança que você pode construir sobre você, sobre o que você entrega, o que você se autossustentar. E eu não tô falando de financeiro, eu tô falando de sustentar a pessoa que você é, os desejos que você tem, tudo no geral. A gente vive na tal da sociedade da performance, né? Que muitos sociólogos comentam. E ser solteira como uma mulher 30 a mais, e até menos de 30, né? A partir dos 25, que aí a mulher começa a ficar velha, segundo alguns red pills, é uma falha do branding pessoal, da comunicação de marca, né? Como que pode uma mulher se sentir bem, ser feliz, ter sucesso, se ela não priorizou o relacionamento romântico, o casamento? Então parece muito distante, mas e se, na verdade, essa escolha de não estarmos em relacionamento, ou não escolha, né? Porque na verdade não é que a gente escolhe não estar em relacionamento, a gente não escolhe o que tá disponível no mercado, porque é um exemplo real de que o mercado
não tá dando conta de suprir as nossas necessidades, de suprir o bare minimum que a gente tá pedindo. E se for isso? Aqui eu queria trazer um pouquinho das comparações Brasil e mundo afora. Eu já morei em alguns países aqui da Europa, Itália, Holanda e Alemanha, para quem interesse. Já morei nos Estados Unidos também, nas duas costas, e no Brasil, em pouquíssimas regiões, majoritariamente área de São Paulo, assim. Eu acho que isso é importante também para dar contexto, porque o Brasil é enorme, o mundo é enorme, mas eu vou trazer generalizações, claro, aqui falando sobre Brasil e mundo afora. Na minha análise, lá fora, talvez já seja um pouco mais romantizado a vida solteira, né? A gente tem décadas de Carrie, apesar da Carrie, né, de Sex and the City, tá sempre atrás de macho e ela ser uma Debbie Lloyd, a série é sobre essa vida dela, de solteira, o trabalho dela, as amigas dela e tal. Então ela ainda sofre essa pressão, né? Ficando com aquele cara horrível, que é o Mr. Big. Mas ela tá vivendo e a vida de solteira dela. Então tem algumas personagens, né? A coisa do girl boss também, que, se eu não me engano, nasceu nos Estados Unidos. Só pode ser, né, gente? Nasceu nos Estados Unidos, aquela história da Nasty Gal. Não sei se vocês vão lembrar, teve até uma série dela, ela tem um livro da menina que criou a loja, Nasty Gal, que é garimpada, né? Acho que chama Girl Boss até o livro dela. E foi quando popularizou muito isso. Enquanto no Brasil a gente ainda não tem tantas referências nacionais assim. E o que eu acho muito legal é que o Brasil, apesar da gente pagar muito pau pros Estados Unidos, mais pau do que a gente jamais deveria, a gente tem as nossas próprias celebridades, a gente tem a nossa própria cultura, a gente tem a nossa própria vivência. Então, eu não vejo muito isso no Brasil, de ter essas grandes produções, séries, livros, personagens fictícios ou celebridades que passam essa imagem, falam sobre isso dessa maneira tão empoderada. Acho que o Brasil ainda tá bem atrasado nisso, mas não se engane achando que aqui fora, tipo, na Alemanha, que eu achava que era um país super feministão, liberdade das mulheres, as pessoas ainda sofrem bastante. As pessoas não, as mulheres sofrem bastante com essa história de ser solteira, de, né, ter alguém e tal. Então, tem uma diferença já muito grande. Eu percebi muito isso quando eu terminei o meu mestrado, que tipo, cara, eu terminei um mestrado na gringa, em inglês, e enquanto trabalhava 2 empregos, blá, blá, blá. Tipo, cara, eu tava muito orgulhosa de mim, eu tava assim, ratatatá, sabe? Tipo, estalando, soltando rojão na rua com essa conquista. E logo que eu formei, eu voltei pro Brasil, e a pergunta que mais me fizeram foi sobre meu ex. Não, sobre meu mestrado. Tipo assim, ai, que pena que não deu certo. E não, tipo, caralho, velho, você terminou um mestrado na gringa, que foda, sabe? E eu fiquei tão chocada, assim, porque a minha volta era isso. Era tipo, ai, acabei o mestrado, tô de férias. E aí o que eu mais via é isso. Não importa se você é CEO, não importa se você é PhD. A pergunta mais importante é, e aí? Casamento pra quando? Tá com algum namoradinho? Eu vejo muito isso também em reality, em coisa, tipo, mulheres que ainda só saem de casa quando casam, né? Ou estão esperando casar pra sair de casa. Não porque motivos pessoais, tipo assim, não faz sentido, eu gosto de estar em casa. É porque ainda não está casada, tá? É quase como se a mulher não amadurecesse, não se tornasse mulher enquanto ela não casa, né? Ela fica, tipo, uma eterna adolescente. Porque não tem esse rito de passagem de sair da casa dos pais para casar, para ir para uma casa, né, de casada. Isso é muito doido, cara. Muito doido. Como assim? Como assim as pessoas estão pensando assim ainda? O casamento no Brasil, na minha análise, ainda é visto muito como um rito de passagem de tornar-se mulher. E para as minhas amigas solteiras agora, né, que vocês clicaram, ouvindo, afinal, né, o título é Ouça isso se você é a amiga solteira da turma. Pelo amor de Deus, não vai ouvir da minha boca, a sua hora vai chegar. E se você é uma amiga que namora e fala isso, pelo amor de Deus, a minha hora vai chegar do quê, mano? De ter um bunda mole que nem o seu namorado do meu lado? Deus me livre, que esse tipo de amor nunca me encontre. Mas brincadeiras à parte, eu acho que independente da situação mesmo, que fosse outro cenário, né? Um cenário um pouco mais assim, nossa, quantos relacionamentos legais à minha volta.
ouvir essa hora vai chegar não conforta ninguém. Então, não espere isso de mim. Esqueça isso. Eu acho que o mais importante é você lembrar que, independente da sua hora chegar ou não, independente de ter um relacionamento, algum momento ou não, é você saber que enquanto, né, tipo, no meio tempo, a vida tá acontecendo e é uma vida boa, e é uma vida legal, e é uma vida completa. Que você não precisa de uma metade de uma laranja, que você pode confiar em si mesma e que você não está sozinha ou não tem ninguém. Você tem sempre a si mesma para confiar, para fazer suas escolhas, para viver uma vida cheia, sabe? Uma vida intelectualmente incitante, uma vida cheia de viagens, uma vida cheia de relacionamentos que podem ser ou não românticos, profundos, né? Eu acho que esse é o mais importante. Nada de, esperando a sua hora chegar. Uma hora chega, uma hora... Quando você menos esperar, vai aparecer. Ai, mas você tá aberta. Ai, gente, me poupe. Por favor, nos poupe, né, irmãs? Mas você, enquanto isso, né, não é uma espera, é a vida acontecendo. E vai ser ótima, e é ótima. Porque você pode fazer o que você quiser, você pode realmente investir nas coisas que importam pra você. Sem se enganar, sem ter que performar e criar essa imagem da esposa, de uma pessoa que tá feliz no relacionamento quando não está. Eu acho que ser amiga solteira não é um estado civil, não. É quase um ato político, né? É um ato político, querendo ou não. A gente sendo politizado ou não, é um ato político porque de tudo isso que eu trouxe, né? O mundo tenta convencer a gente a todo momento de que nós precisamos de uma metade pra gente ser inteira. Que nós precisamos de um homem na nossa vida. E da próxima vez que alguém te olhar com aquela cara de ai, amiga, a sua hora vai chegar também. Lembra que você tem a si mesma. Que o seu tempo é seu. Que o seu dinheiro é seu. E que a paz é sua também. Porque o paz de ser solteira, gente. É muito bom. Eu espero, irmã, que você tenha se sentido acolhida nesse episódio. Me conta aqui nos comentários como que é pra você essa experiência. Eu adoro a troca que a gente tem nos comentários, tanto no YouTube quanto no Spotify. Não esquece de se inscrever no canal, assinar o podcast, deixar um like ou uma nota, né, também pro podcast. Espero que seja 5 estrelas, por favor, pra ele crescer e ter mais gente aqui. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo.